Olá pessoal, hoje o Under the Sun vai até o bairro da Pechincha, no Rio de Janeiro, para conversar e receber o axé dessa pessoa que tem 33 anos de vida dedicada aos princípios e ensinamentos do candomblé. Quer saber um pouco mais? Conto com você, vem comigo, vamos conhecer Mãe Kátia de Oiá. Roda a vinheta. Então, Mãe Kátia, que prazer poder estar falando com a senhora. Obrigado pelo convite. Obrigado por me ajudar nesse processo aí de ser uma pessoa melhor. Eu gostaria que a senhora se apresentasse. O espaço é seu. Fica à vontade. Meu nome é Kátia Maria Assunção. Me chamam de Mãe Kátia por causa do cargo, né, espiritual. Então, é Mãe Kátia de Oiá. A minha religião é candomblé. Saí de uma umbanda, né, na adolescência, fui para o candomblé, ainda estava na adolescência, tinha 22 anos. Estou com 55, então eu tenho bastante anos de candomblé. Eu tenho minha casa aberta há 30 anos, aqui em Paciência, no Rio de Janeiro. E aqui a gente pega, né, cuida das pessoas, tem meus filhos de santo. Então, a minha vida é para os orixás, é para a parte espiritual. Isso daí é minha jornada, é meu karma, né? A gente diz assim. Isso aí tem vezes a gente não pede. O orixá que nos escolhe para poder ter essa missão. Então, a minha missão é essa daí e eu vou seguindo. Legal, hein, Kátia? Olha, a gente sabe que o candomblé é uma religião de matriz africana, né? Assim como a senhora também falou que começou na Umbanda e agora a senhora já está há mais de 30 anos exercendo liderança no candomblé. Eu gostaria de saber para qual é o papel de uma mãe de santo e o que são os orixás. Olha, o papel da mãe de santo é liderar, né? A casa de candomblé, dar o ensinamento para os filhos de santo do que é o candomblé, o que representa, e nesses ensinamentos, esses mesmos filhos vão ensinar para os filhos deles também. Então, é para não deixar o candomblé ser esquecido, porque a importância do candomblé são os ensinamentos deixados pelos nossos ancestrais. O candomblé é africano, e tudo que é africano exige da gente uma doutrina, né? Tem que ter uma doutrina, tem que ter um respeito. Então, tem hora, né, que as pessoas não aguentam a doutrina. Então, tem que amar, tem que estar, vamos dizer assim, com a cabeça direcionada à religião para poder, no caso, seguir a missão. Agora, orixá é amor, né? Orixá é força, é luz. Orixá é a natureza. Orixá, eles nos trazem energias. E essas energias, para poder a gente viver nosso dia a dia e buscar nossos antepassados e puxar nossas partes, né, de sangue, de ancestralidade. Então, nosso candomblé é isso aí. A gente tem, Mãe Kátia, uma lei desde 2008, 11.645, que ela determina que na escola é necessário aprender a cultura afro-brasileira e indígena. Inclusive, eu faço até uma pós-graduação relacionada a isso. Eu queria saber se, na sua experiência, com a aproximação dessas leis e de atitudes que venham reforçar a importância das religiões de matriz africana, se a senhora ainda sente muito preconceito com relação à religião e como é que é a sua relação com a comunidade que a senhora está envolvida, seus vizinhos, seus amigos, enfim. A nossa religião, o candomblé, né, eles têm como a gente pegasse e cultuasse diabos, né? Forças ocultas, ruim, negativa, porque isso aí vem sendo passado pelos pais, pelos avós dessas pessoas. Vamos dizer assim, a parte do preconceito já vem de anos e anos lá atrás. Tanto é que o candomblé ele não era reconhecido como religião. Ele veio ser reconhecido mais ou menos em 1980, 80 um pouquinho. Mas antes, quando batia o candomblé, ligavam para a polícia, ela vinha, quebrava tudo e fechava, não deixava prosseguir. Então, a parte de ensinamento, né, ser lei, eu acho que ainda vai demorar um pouco, porque isso daí envolve política, né? É claro. Política são pessoas,
Então, a gente vamos ter que guerrear mais, ir para a rua, assim, para ter o reconhecimento da nossa religião, porque é cultura, é cultura. Tem muitas crianças, né, que a gente vê que tem um interesse, mas os pais não deixam, a verdade toda é essa, não deixam participar, não querem. Então, eles pegam, crescem e procuram o caminho. Então, isso aí tem que virar lei. E nessa lei, as crianças e as pessoas ser obrigados, sim, a entender um pouquinho de cada religião. Não adianta que seja também feito de uma forma contada, cheia de preconceito, né? Pelo lado eurocêntrico, que as coisas acabam não fluindo e a pessoa vai aprender aquilo, mas aprender vendo um lado negativo que, na verdade, não existe, né? Toda religião ela tem um viés de amor, ela tem um viés de aprendizado, ela tem um viés de que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. A senhora já teve alguma experiência de intolerância religiosa? Eu, no caso, eu moro aqui em Paciência, né? As pessoas, a maioria me conhece, né? Mas aqui é um local, como em outros locais também, né? Eu já morei, tem muitas pessoas, né, que já participaram, já frequentaram a parte espiritual, só que a parte espiritual nossa é para nos trazer caminho. Tem coisas que a gente pede que não é aquele momento, não está naquela hora. Senão todo mundo nessa vida seria maravilhosa. Aqui não tem, uma igreja e cada vez que eu estava fazendo meus trabalhos espirituais, eles pegavam, começavam a orar gritando mesmo, e aquilo dali atrapalhava, no caso, as cantigas de descarrego, e começavam a dizer queima, sai, Jesus pega, entra agora e queima, não deixa o demônio, o diabo pegar e vencer. Aí, tá, teve uma vez que começaram a falar besteira, eu falei, olha, tô doida para ganhar 5 mil, hein? É a multa. A multa é 5 mil. Eu, da minha voz, ligar agora mesmo, hein? Pararam, né? Então, fora disso, deixa pessoas, evita até passar na calçada. Se você tiver de branco, com o portão aberto, fazendo, no caso, os preceitos de defumar, de preparar a casa, as pessoas começam a se esquivar como aquilo dali fosse pegar neles alguma coisa que fosse muito ruim. Então, não deixa de ser um preconceito da nossa religião. Com relação à nossa parte, quanto mais a gente aprende, mais a gente tem orgulho, e quanto mais a gente tem orgulho, mais a gente tem força para combater a ignorância e o preconceito, né? Mãe Kátia, como é que a senhora está vendo esse momento que a gente está vivendo agora, pelo ponto de vista religioso, pelo ponto de vista espiritual? Por que a gente está passando por esse momento de pandemia, de isolamento social, com um vírus que a gente ainda não sabe exatamente como combater? Esse vírus aí, né, eu boto assim, como fosse uma praga, né? Eu até estava comentando isso com pessoas, eu até comentei com você também, né, uns dias atrás aí. Você vê que a natureza não foi afetada. E é um vírus mundial. É o mundo inteiro. Você vê que a praia ficou mais limpa, os peixes começaram a respirar, aparecer, coisas que não apareciam. Chegava na praia, via aquela água suja que não dava para ver nem o fundo. Teve uma época aí que a gente foi só olhar lá na praia, tinha peixe. Então, quer dizer que a natureza, o ser humano, ele estraga a natureza. Então, parece que vamos dizer assim, a natureza não foi afetada, as matas não foi afetada, a cachoeira. Os animais, eles estão intactos. Eles podiam tudo estar arrebentado aí, coitados. Esse não ia ter tubo para botar, não ia ter nada. Estaria tudo morto. Então, eles foram isentos dessa praga. Então, isso aí, na parte espiritual, a gente está enxergando mais como se fosse um aprendizado para aprender a viver. Isso aí, a pessoa vai aprender a viver e ver que ninguém é melhor do que ninguém. Nem a pessoa que é mulato, nem o negro, nem o branco, nem o amarelo. Somos todos iguais, todos nós morremos. Você vê que chegou um ponto de abrirem buraco a pessoas que tinham condições de não poder enterrar, jogar tudo dentro de um buraco só.
um montão de gente, todo mundo tampado, então uma coisa muito horrível. Então a gente vê no espiritual que ainda não está limpo, né? Vamos dizer assim, ainda não foi limpo, ainda está em fase de purificação para poder sair essa praga. Interessante a senhora colocar essa questão de que a gente precisa encontrar o equilíbrio com a natureza, né? Porque a gente acaba prejudicando tanto a natureza que agora ela não está sendo afetada e nós estamos sendo afetados, talvez seja para um aprendizado. O ser humano está. O ser humano está. E tem outra, a gente tem que ver, vamos ver o jeito da gente pensar, né? A gente ser menos egoísta. Você vê que veio a parte solidária, com essa doença toda, com essa confusão, essa parte, né, social aí, de governo, de pessoas passando fome. Muita gente se ajuntou e fez cesta básica. Por que não fizeram isso antes? Tem muita gente que já passa fome antes da pandemia. Mãe Kátia, eu queria fazer um pedido para a senhora. A gente já tinha até conversado com relação a isso. A senhora falou de Oxalá, né, que está regendo a gente. A gente primeiro tinha pedido uma mensagem, chegamos numa oração, chegamos numa cantiga. Acho que é um pouco de tudo isso. Seria maravilhoso se a gente pudesse ir lá no espaço que a senhora preparou aí para a gente. No caso, né, como a gente está numa fase de pedir muita misericórdia, né? Esse ano seria regido em Oxalá e Xangô, né? Mas Xangô, quando vê doença, né, que é um orixá, vamos dizer assim, do astral, é um orixá rei, ele, quando vê doença, ele não está perto. Então, o Oxalá que abraça todos nós filhos. Então, eu acho que a gente tem que pedir muito a Oxalá. Então, eu posso fazer uma prece, no caso, uma cantiga de Oxalá, pedindo força a ele, né? Pedindo, no caso, né, que nos proteja, e ele é rei, né? Então ele que nos proteja sempre. Então eu posso passar assim, e depois, quem sabe a gente vai pegando, vai aprimorando, vai pegando, mostrando um pouquinho mais, né? Até então, para as pessoas verem, né, que é só amor, né? Nossa religião é paz e amor. Então, pessoal, obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Peço a vocês que curtem, compartilhem, deixem seus comentários aqui embaixo, ele é muito importante para a gente dar continuidade ao diálogo. Se você ainda não me segue no Instagram, _oficial, lá eu deixo mais ou menos as mensagens sobre o que vai acontecer dos próximos entrevistados e a gente vai mantendo uma conversa bem interessante. Eu pedi à mãe Kátia para que ela deixasse uma mensagem de oração, algo super bacana, que a gente pudesse ter um momento de reflexão e poder estar em contato mais ainda com essa religião de matriz africana tão importante e profunda chamada Candomblé. Obrigado pela audiência, nos vemos em breve. Até mais. Onissa ore oberioma, onissa ore saulaje, onissa ore oberioma, onissa ore saulaje o babá, onissa ore oberioma, saulaje o Chaueto babá, que orixá. Oxalá é paz, Oxalá é luz, Oxalá é branco, Oxalá é eternidade, é espiritualidade, é supremo. Chaueto babá.